Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Juliana Bittencourt, estou muito feliz que você está aqui comigo e quero te convidar para continuar assistindo a série Desmascarando o Ego. E a gente está fazendo fazendo isso através de um personagem apaixonante, inspirador, instigante, amedrontador, chamado Lúcifer. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu falo dessa série e entra no Netflix e assiste as 4 temporadas dessa série apaixonante e que faz com que nós olhamos para nós mesmos. No primeiro vídeo, eu comentei sobre como esse personagem, ele tudo se tratava e se trata até um certo ponto dele mesmo, né? Tudo que acontece à volta, ele acha, ele entende que tem a ver com ele, que se trata dele, pois ele se vê, ele se entende como centro do universo, né? Ao mesmo tempo, quando se tratam de problemas, de coisas erradas, enfim, dessas coisas que a gente não gosta na nossa vida, né? Tudo tem a ver com o que está fora. Ou seja, aí ele culpa a detetive Chloe, ele culpa os amigos, ele culpa a família e principalmente é tratado dentro da série o quanto ele culpa o pai, né? No caso, Deus, pelos problemas dele. Ele se sente manipulado, ele se sente limitado, ele se sente, enfim, com raiva de Deus, porque justamente ele entende que Deus está, podemos dizer assim, manipulando. Eu já falei até essa frase, mas eu vou falar manipulando, porque é isso exatamente que ele passa, né? Principalmente, ó, se eu não me engano, entre a segunda e terceira temporada, que ele passa que Deus está manipulando a vida dele, está usando tudo que está fora dele para castigá-lo, para puni-lo. Visto que justamente pela história, né, ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra o Pai, e por ter feito isso, ele é colocado no inferno e tem a punição eterna de ficar no inferno, tá? Então ele continua entendendo isso, continua percebendo isso, que ele continua sendo punido. Não interessa que ele não está mais no inferno, que ele está na terra, mas Deus continua manipulando tudo para puni-lo. E essa perspectiva é bem interessante para que a gente traga para a nossa vida e para o nosso entendimento, porque é justamente isso que a gente acaba fazendo com a nossa vida. Quando eu entendo que a culpa, que a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre o sucesso, sobre a saúde, sobre tudo, está em qualquer coisa fora que não seja minha, que não seja dentro de mim mesmo, eu dou o meu poder, eu tiro o meu poder, eu tiro aquilo que eu tenho de bom e dou na mão do outro. Eu dei na mão do outro. E daí, quando eu faço isso, se algo dá certo ou errado, eu vou culpar. Vou culpar o outro. Quantas vezes a gente faz isso? No trabalho, culpando o chefe porque você não tem aumento. No relacionamento, culpando o marido ou a mulher porque o casamento não dá certo. Culpando os filhos porque irritam ou porque não estão bem na escola ou na faculdade ou na vida, como você espera que eles estejam, entendendo que tudo à sua volta tem que simplesmente atender aquilo que você deseja. Só que não de uma forma de essência, não de uma forma de entender que sim, as coisas até são assim. Tudo aquilo que você deseja vem até você. Só que não é por força. Não é culpando o outro. Não é dando seu poder ao outro. E simplesmente é a natureza das coisas. Simplesmente a vida flui assim. Né? Você está sempre sendo preenchido. Só que você está sempre sendo preenchido daquilo que você coloca para fora. Então, se eu coloco para fora, assim como o personagem Lúcifer
coloca para fora o julgamento, o medo, a punição, né? É mais disso que eu vou ter. Porque se eu me rebelei contra o pai, então eu entendo que ele me puniu e que de alguma forma eu mereço ser punido, eu vou atrair mais disso para minha vida. Eu vou olhar para fora e vou enxergar isso, por mais que as coisas não sejam assim, tá? Para você entender essa última frase, né? Por mais que as coisas não sejam assim, você tem que assistir o seriado até o final, ou pelo menos a nossa série, para que você entenda como se desenrola isso ao longo do seriado, tá? E a própria história dessa série é muito, muito, muito interessante, porque o Lúcifer, ele era de uma empresa que gravava, e após a terceira temporada, ele ia ser cancelado. Simplesmente ia acabar a gravação, não ia mais ter gravação. Só que na terceira temporada acontece algo que deixa os espectadores, deixa a gente assim, o que vai acontecer agora, né? Muito curioso, que é quando a detetive, que é justamente a pessoa que ele não tem poderes, ele não consegue ter poderes sobre ela, né? Ele não consegue usar os seus poderes com a detetive, e ele também não consegue entender aquilo que ele sente em relação a ela. É quando ela olha para ele, quando ela aceita e ela enxerga a verdadeira forma dele, a forma do diabo, né? E onde ele mesmo se revela. É uma cena em que, aqui vai spoiler, né? É uma cena em que ele mata uma pessoa e quando ele faz isso, ele não se sente bem. Ele não consegue lidar com aquilo. Ele não consegue aceitar. Só que ao mesmo tempo ele gosta daquilo que ele está fazendo. Então, como ele gostou de estar punindo a outra pessoa, ele revela a sua própria face. Ele revela a face do diabo. E daí chega a detetive, olha e vê a verdadeira face dele, né? Continuando aquilo que eu estava falando, sobre eu culpar o outro e justificar o outro. Como que a gente pode usar essa cena em si para trazer para a nossa vida? Para eu poder me elevar, para eu poder sair do ego, né? E o ego entende-se aqui essas projeções que a gente faz externa, né? Tanto positivas quanto negativas, tá? O medo, a culpa, o ressentimento, doença, falta de prosperidade, tudo que você quiser entender. Então, para eu entender isso, primeiro eu preciso me expor. Primeiro eu preciso olhar e ver a minha verdadeira face. E muitas vezes, para eu fazer isso, vai ser feito através dos outros. Ou seja, os outros vão olhar para mim e vão me mostrar aquilo que eu estou mostrando para eles, né? Para ela ver a face dele do diabo, primeiro ele se viu como o diabo e permitiu que o corpo dele tivesse aquele formato, para então ela poder ver a face dele, né? Então o outro vai mostrar para a gente aquilo que a gente está acreditando sobre si mesmo, aquilo que a gente está vendo. Se eu estou culpando o outro, nada mais é do que a projeção da culpa que eu tenho de ter feito alguma coisa, de ter, no caso da cena ali, dele ter matado. Eu acho que você consegue entender aquilo que eu estou querendo trazer, né? Então, assim, nada mais é do que a nossa projeção, nada mais é do que aquilo que a gente está enxergando sobre si mesmo. Só que sim, é muito mais fácil que a gente continue projetando no outro, achando que é o outro que é o diabo, achando que o outro é que é culpado, seja ele quem for, seja Deus, seja o diabo, seja o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, o seu marido, sua mulher, seu filho, seja ele quem for. Né? É muito mais fácil continuar tirando daqui a responsabilidade e jogando lá em cima do outro. Que daí eu não tenho que me olhar no espelho para poder tratar todas essas questões e me entender. E é justamente isso que ia acontecer e que aconteceu na quarta temporada. Então, quando a terceira acabou com aquela cena dela chegando e vendo a face dele, e daí a emissora queria cortar, formou-se todo um movimento
mundial com a hashtag Salvem Lucifer, né? Para que salvassem o seriado. E foi quando então a Netflix pegou e, sim, depois de muito pedir, a hashtag virou Top Trends mundial e salvaram. Graças a Deus. Salvaram a série para que a gente pudesse entender, se desenrolar e através de olhar para fora, de olhar para esse personagem, de olhar para essa série, a gente poder também se entender de forma apaixonante, de forma divertida e de forma, nossa, inspiradora. Eu achei tudo de maravilhoso e por isso estou aqui compartilhando com você, tá? Agora eu vou deixar um gostinho pra gente falar um pouquinho da próxima temporada no próximo vídeo. Um beijo no coração, amo você e até mais.